E estamos de volta com o Café Tá. E hoje eu vou trazer aqui meu amigo, o Major William, para tirar algumas curiosidades que me perguntam muito aqui no direct. Como é ser piloto policial? Bem-vindo, William. E a gente vai bater esse papo aí e você vai poder esclarecer. Obrigado, Renato. Sou o Major William, como ele falou. Atualmente sou piloto de helicóptero aqui no Rio Grande do Norte. Hoje a gente vai bater esse papo aí para esclarecer justamente essas questões, como é a vida de um piloto, como se tornar um piloto, e também vou contar um pouco da minha trajetória, né? Não só como piloto, mas como militar. Então, William, conta para mim, como foi o seu início na carreira militar? Você não começou primeiro na polícia, você fez parte do exército, não é isso? Como é que foi essa sua trajetória? Na verdade, o que acontece? Com 18 anos, todo brasileiro, né, do sexo masculino tem que se apresentar na serviço militar obrigatório. Quando eu fui me apresentar, eu comecei a faculdade muito cedo. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, então eu não tinha me alistado. Quando eu fui me alistar, aí eles me falaram que existia um serviço militar especial para universitários, que era o NPOR, né, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, ali no 16, e aí eu entrei na seleção, né, para o NPOR. Na verdade, eu sabia que com 18 anos eu tinha que trabalhar. Minha família não tinha muita possibilidade de me sustentar, tal. Eu vi a realidade da minha casa. Eu disse, 18 anos eu tenho que trabalhar. Como eu tive que me alistar e eles me ofereceram o processo seletivo do NPOR... Então você foi lá e aceitou? Aceitei. Passou o processo seletivo. Mas você não sabia nem exatamente o que era, como funcionava? Meu pai foi militar naval, mas ele nunca quis que a gente seguisse carreira militar. Então ele meio que blindou a gente. Eu sabia, claro, negócio de patente, de obediência, disciplina, mas eu não tinha ideia como funcionava. Não tinha ideia. Eu achava que eu ia entrar no NPOR para pular de paraquedas, dirigir blindado, dar tiro de ponto .50, eu achava que era aquela coisa de filmes, né? Isso, e aí quando o cara disse assim, ó, você vai ganhar R$330, o serviço militar especial para universitários, então a gente vai permitir que você vá para a universidade e mesmo assim cumpra o seu dever militar. E aí eu entrei no NPOR. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa, me deram uma pilha de livros, assim, não estava entendendo, cadê meu paraquedas? E eu tava com uma pilha de livros, para estudar organização e emprego da infantaria, o tipo de armamentos utilizado, munição, manobras, essas coisas assim que eu achava que não era bem assim, eu achava que era mais divertido. Que era mais adrenalina, mais emoção, mais aventura. Tinha certeza que eu agora vou realizar meu sonho de pular de paraquedas. Vou dirigir um blindado desse aqui, vou dar tiro de canhão. E aí você passou no processo seletivo, ingressou, sim, fez o curso de formação, né? Fiz o curso de formação no NPOR, e aí quando a gente terminava o NPOR na época, né, acho que foi o último ano, foi o meu que era assim, o processo é um pouco diferente. Mas existia um estágio de instrução que todos os aspirantes voltavam e serviam um mês na tropa. Depois desse estágio, juntando a nota do NPOR, do curso de formação, com a nota do seu estágio, os primeiros colocados normalmente apareceram algumas vagas. E no meu ano apareceram 3 vagas. Eu era na somatória das notas, eu acredito que era o segundo colocado. E aí eu fui convocado para esse estágio que seria o estágio de preparação para oficial temporário, chamava EPOT. E aí eu fiz o EPOT e no EPOT dos 3 eu fui o terceiro. Os 2 primeiros ficaram em Natal, um no 16, um na Brigada, e eu fui enviado para Garanhuns, no 71º Batalhão. E você serviu por quanto tempo ainda como Fiquei oficial mais 2 na anos. tropa? Fiquei 2 anos lá na formação dos recrutas e tal. As atividades do 71 foi um período muito bom lá em Garanhuns, de muito aprendizado, amadurecimento. E aí no total, assim, entre idas e vindas, né? Não é o tempo de serviço, mas no total fiquei 4 anos no Exército. Foi assim que surgiu a minha ideia de carreira militar, né? Foi o primeiro contato que eu tive com isso. E, então, acho que, pelo que você está me falando, praticamente você saiu do Exército e já ingressou na Polícia Militar. Isso, o que acontece? Eu tinha um colega lá, que hoje é oficial da Paraíba, né? Que a gente tinha um contato, ele falou que lá na Paraíba ele estava se preparando porque como oficial temporário, né, você sabe que você só fica 8 anos. Isso, não é uma coisa definitiva, né? Não é uma carreira. Então, eu era aspirante, segundo tenente, eu ia no máximo a primeiro tenente, depois você sai. Mas com o trabalho que você faz no Exército, você não tem muito assim, não adiciona muita coisa para o mundo civil, vamos dizer assim, em termos de currículo, né? Então quem é que vai me contratar? E eu sabia que eu tinha uma certa limitação. Como eu fazia faculdade de Direito, né, na época, eu sabia que se eu ficasse mais de 2 anos, eu ia perder a faculdade, né? Eu ia ser jubilado. E aí, ele tinha me alertado sobre essa questão. Então lá com ele eu já
ele estudava, às vezes eu acompanhava alguma coisa do estudo dele, a gente era laranjeira no batalhão. E eu, você vai estudar o que hoje? Português. Aí eu ia lá, dia sim, dia não, eu ia estudar com ele. E quando eu voltei para cá, tinha um hoje tenente-coronel, né, que estava já na polícia e que tinha sido uma turma anterior à minha no NPOR. Aí ele falou, William, vai haver um concurso para cadete aqui, para oficial da polícia, não quer fazer não? O exército na época tinha um certo preconceito com polícia, né? Então polícia, não sabia nem que tinha academia de polícia em Natal, não conhecia nada, não entendia de nada. Aí ele falou, poxa, você é polícia, cara, não vou ser polícia. Ele, não, rapaz, você tá aí, voltou do exército, tá estagiando aí no escritório de advocacia, pelo menos é uma carreira para você, eu tô gostando. Aí eu disse, tá bom, vou fazer o concurso. Aí eu fiz o concurso, então fiquei aí fiquei uns 8, 9 meses, vamos lá. Nesse processo aí, né? Isso, entre a saída do exército, o processo seletivo para o CFO e a entrada de fato em fevereiro de 2006. Para quem não sabe, o William da minha turma, nós fomos formados juntos na Academia de Polícia Militar Coronel Milton Freire de Andrade e foi um dos meus grandes amigos que eu fiz durante a minha carreira. E aí começa o CFO, essa parte da história eu já conheço. Essa parte da história foi quando você entrou na história. Foi quando eu entrei na história, mas a gente serviu durante o curso de formação juntos, fomos formados juntos, morávamos perto um do outro, nossos armários eram colados e estagiamos juntos em algumas oportunidades e a gente sempre foi muito amigo. Só que depois cada um seguiu sua carreira e o William, hoje não, já tem um bom tempo, sim, ele é piloto de aeronave. Sim. Conta pra gente. Como é que foi o momento que você decidiu ser piloto? Na verdade, o que acontece, né? No início da minha carreira, eu passei por algumas unidades, mas eu não estava me identificando, né? A primeira unidade, depois que eu me formei, foi o BOP, que era a unidade onde a gente estagiou junto, né? Você no primeiro ano, do primeiro para o segundo, mas do segundo para o terceiro eu estagiei no BOP, no estágio do aspirantário também, no BOP de novo. Então eu já tinha uma certa afeição ao BOP e fui para o BOP. Só que quando chegou lá, eu vi que não era muito a minha praia, né? A gente fica no início da carreira procurando o seu local, né? Se entender, né? Se entender, e perceber qual é aquele lugar que, digamos assim, você consegue ser melhor acolhido no seu desejo, e é no seu natural, profissional, faz parte. É natural, porque inicialmente eu via o BOP como mais próximo do que eu fazia no Exército. Então eu já tinha uma afinidade, já sabia como fazer. Mas aprendi muito no BOP, né? Realmente é uma escola. Mas eu vi que não era pra mim, né? Eu tinha outras questões. E aí eu fui pro 5º Batalhão, quando saí do BOP. O 5º Batalhão eu me identifiquei com a Polícia Comunitária, por exemplo. Mas eu tinha um certo receio porque eu gosto muito de curso, de estudar. E aí eu não vi investimento. Eu não vi um investimento assim, uma priorização para atividade fim. E aí eu recebi um convite para a corregedoria, né? Eu estava me formando na faculdade e recebi um convite para a corregedoria. Fui para a corregedoria. Mas também não me identifiquei com a corregedoria porque muitas pessoas que passaram nas ocorrências com a gente são colegas, muitas vezes de profissão, você tem que fazer o seu serviço e muitas vezes é desgastante e é desnecessário. É desgastante, realmente é o que você falou, usar uma palavra certa, é desgastante. Não era, aí eu vi que não era para mim de novo. Nessa época eu estava meio assim, irmão, eu passei pelo BOP, passei pelo 5º, tô na corregedoria. E agora, o que é que eu vou fazer? Não sirvo pra nada. Vou pedir baixa da polícia? Não sirvo pra nada, eu tava nessa ideia assim, vou procurar outro concurso. Era essa a minha ideia. E aí, por acaso, eu tinha, nessa época, tinha 2 camaradas nossos, né, na nossa turma, que estavam no CIOPAE. E eles iam, às vezes eles me convidavam, dar uma passada aqui e tal. Uma vez eu fui lá, no aeroporto, tava fazendo alguma coisa, eu acho que era até em missão, porque eu lembro que eu tava fardado. Enquanto eu tava lá, tô com uma ocorrência. Eles, vamos, William, entra aí na aeronave. Eu nunca tinha voado de helicóptero, né? E já fui pra ocorrência com eles. E gostei do ambiente ali, mas também não falei nada. Nessa época eu não conversei nada com eles e tal. E aí eu já tava na secretaria, né, na CESED, por causa da corregedoria. Eles precisaram ir para um simpósio de aviação policial. Esse ano foi na Bahia. E eles falaram, William, eu preciso de alguém que fique aqui mais à frente, assim, nesse período, que possa ser um contato nosso, como a gente já conhece você. Você fica aqui à frente da administração, do efetivo. Na época tinha muita gente da polícia, da Força Nacional, que estava ajudando. Isso, eles estavam ajudando a nossa formação. E aí o que acontece? Eles disseram assim, a gente vai passar uma semana ou 2 semanas lá na Bahia, nesse simpósio e tal,
queria que você ficasse à frente do seu Então pai. você foi meio lá para tapar um buraco enquanto os caras estavam fora do simpósio. Exatamente. E não para pilotar, mas para tomar de conta da administração. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas toda unidade policial, ela requer uma demanda administrativa burocrática. De uma unidade operacional ordinária já é grande. Imagine com a aeronave. As pessoas não têm esse conhecimento, mas é uma demanda burocrática, administrativa gigantesca para manter uma aeronave voando. Vai fazer um ano que eu sou o subdiretor, né, o subcomandante do CEPAE, e são quase 10 milhões de reais de contratos. Então, fazer voar é muito difícil. E uma coisa que eu costumo dizer a muita gente, que não, porque a aeronave não foi nessa ocorrência ou naquela outra, e assim, assado, eu digo, olha, quando a gente está na viatura, a gente roda nela do jeito que ela tiver. Porque se der algum problema, a gente encosta e desce dela. Na aeronave, não tem como acontecer isso. Se der problema, vai cair. E se cair, é difícil escapar. E quem está dentro da aeronave é difícil escapar, mas às vezes nas ocorrências policiais, que são a maioria urbanas, a gente ainda tem uma preocupação com quem está embaixo. Ainda vai matar quem está embaixo. Isso. Então é complicado. A gente realmente só vai quando a aeronave está 100%, o que boa parte das vezes. Muita gente não entende sobre manutenção aeronáutica e fala sobre a aeronave está quebrada. A aeronave não está quebrada. A gente tem uma série de protocolos que a gente precisa seguir, como revisões, como manutenções, coisas que não necessariamente houve uma quebra de alguma coisa. Exatamente, mas tem que ser manutenível. Isso, calendaricamente e também da forma como você visualiza o equipamento. Então acontece isso. E aí eu estava nessa questão administrativa. Só que, poxa, eu não conhecia nada sobre aviação, né? Mas eu gostei muito do ambiente, eu gostei muito daquela pegada do CEPAE. Uma pegada muito técnica, né? O pessoal estuda bastante, não tem muito detalhista. Todo o efetivo do CEPAE, ele é especialista. Então você tem que estudar bastante, você tem que estar muito preparado. Então você tem ali pilotos, tripulantes, mecânicos, que são o corpo técnico e o corpo administrativo, que tem que estar ligado, porque você tem que entender de aviação para entender dos processos que envolvem uma aeronave. E aí gostei bastante do ambiente, gostei muito. E era um negócio assim, que é um investimento muito grande em treinamento, em instrução, coisas que eu gosto, né? E aí na época o diretor do CEPAE, né, que era um desses nossos colegas, ele falou assim, William, tá mudando o governo, e aí eu não sei se eu vou permanecer nem nada, mas eu queria lhe fazer um convite. Estou precisando de um oficial para cuidar da nossa administração, não estou dizendo que você vai ser piloto nem nada, e também não posso garantir a sua permanência, como eu disse, o governo vai mudar. Mas você quer vir para cá? Eu disse, quero. Não estava satisfeito com a corregedoria, assim, eu fazia o trabalho bem feito, o ambiente era bom, mas como eu disse, o serviço não era para mim. Não era aquilo que você desejava pro resto da sua carreira. Isso, não. Assim. Então era o final de 2010, início de 2011, e aí eu disse, aceito. Eu quero dar uma mudada mesmo e vou arriscar. E aí, assim fiz. Fui para o CEPAE. Inicialmente, como eu disse, eu era o chefe da seção administrativa, mas ele mesmo me orientou, William, o que aparecer de curso você faz? Então ele costumava brincar. Se aparecer um curso de espantador de urubu, vá lá e pega o certificado. Estou lá dentro. Então qualquer curso na área de aviação eu me inscrevia. E fui me preparando. Paralelo a isso eu fiz a banca da ANAC, que é uma exigência para se tornar piloto. Primeiro nível que você tem que fazer é uma banca da ANAC. Então, vamos lá, por partes, né? Sim. Para ser piloto, o primeiro passo é banca da ANAC. Banca da ANAC. Isso, que seja da aviação policial, da aviação civil, você tem que fazer essa banca da ANAC. Porque o que acontece? A aviação policial, por mais que nós sejamos policiais militares, ela é regida por legislação civil, aviação civil. Seja a gente subordinado à ANAC. E aí o que acontece? Normalmente na carreira de aviação você sempre faz um curso teórico, uma banca, um curso prático. Curso teórico, banca e curso prático. Basicamente você vai fazer isso sempre. Então o primeiro nível é o piloto privado de helicóptero ou de avião. Então primeiro piloto privado. Para o piloto privado você não precisa ter o certificado do curso. Entendi. Você pode estudar sozinho e fazer, você não precisa de um curso. E aí assim eu fiz, eu estudei sozinho, mas eu ainda paguei 2 matérias, que foi meteorologia e regulamento. São 5, né? Teoria de voo, conhecimentos técnicos. Teoria de voo é parte física, né? Como funciona. Conhecimentos técnicos é uma parte de mecânica. A gente tem regulamento, que é a legislação, meteorologia e a navegação, que é a parte de orientação. São 5 matérias. Então, eu paguei 2 dessas matérias, as outras eu estudei sozinho. E aí eu passei na banca da ANAC.
orientado, né, por eles me orientaram. Já tinha colegas nossos, já pilotos, então ele falou assim pra mim, Macê, todo bizu. Você é o chefe da administração, não estou lhe prometendo nada, ele sempre foi muito coerente comigo, né? Mas, se eu puder lhe orientar alguma coisa, é o seguinte, faz a banca, passa na banca e fica com o seu certificado ali. E aí, por acaso, né, em 2011, na verdade, nós estávamos no contexto de preparação para um evento internacional no Brasil, que era a Copa do Mundo. Copa do Mundo, exatamente. Quem já estava nas forças policiais sabe como foi assim, uma euforia de capacitação, de exatamente. Curso, de ansiedade, de expectativa. De tudo. E aí essa parte de capacitação, de euforia, se deu também no nível de aviação. Então o que aconteceu? Precisamos formar pilotos, né? Que a gente ainda estava dependendo da Força Nacional nessa época. E aí precisamos formar pilotos. Então vamos fazer quem tem a banca da ANAC. Eu acho que na polícia só tinha eu. Na época. Na época só tinha eu bancado. E aí, naturalmente, né? Eu já estava no CIOPAE, eu já era bancado. E existia a demanda e na verdade, a possibilidade de financiar, que é um custo muito caro, né? Para quem não tem ideia, é muito caro uma hora. Só a título de curiosidade, quanto seria uma hora voo de uma aeronave para instrução, né? Que é a mais barata. Vamos dizer assim. Está em torno de R$ 1.500 e R$ 2.000 a hora de voo. Para você ser piloto privado, hoje no Brasil, né? Você, assim, entre idas e vindas, você vai precisar de umas 40 horas de voo. Se eu não me engano, a legislação exige 36 e mais uma hora de cheque, né? Mas a gente sempre arredonda para 40, porque às vezes você precisa de uma recuperação, então os custos normalmente de R$100 mil o custo. R$100 mil, isso. A parte prática do E não tem no Rio Grande do Norte, é raro no Nordeste, as melhores escolas estão no Sul, Sudeste, você pode adicionar passagem, alimentação, estadia, tudo lá, então passa tranquilamente. E você conseguiu fazer tudo isso bancado pelo verba Estado, da Copa do Mundo. Verba da Copa do Mundo. Então, foi excelente essa oportunidade que surgiu para você. Foi. E paralelo a isso, o que eu fiz? Também sempre muito orientado, né? Eu sempre fui o cara que pegava os bizus, né? Eu sempre gostei de conhecer o erro dos outros para eu evitar. Então, orientado pelo mesmo camarada na nossa turma, né? Ele falou o seguinte: William, quando você chegar lá na escola, você vai lá para voar o piloto privado, às 40 horas. Porém, é uma escola que trabalha com o governo, a maioria dos pilotos, dos alunos lá eram policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais militares, bombeiros e policiais civis do Brasil inteiro. A escola, apesar de privada, era uma escola que se sustentava praticamente com... O corpo de instrutores eram todos servidores públicos, militares. Ex-militares, ex-policiais. Entendi. Então o pessoal era muito competente, a escola muito boa realmente, e é uma escola de destaque lá em São Paulo. Ele falou o seguinte: converse com a diretora. Na verdade, desculpa, por dever de justiça, ele foi comigo. Vamos conversar com a diretora da escola, porque paralelo às horas de voo que você vai fazer, você já faz o curso de piloto comercial. E o curso de piloto comercial, para que é o próximo nível, depois de piloto privado, né, de acordo com a ANAC, você tem que ter o certificado. Você não faz a banca sem o certificado. Entendi. E aí você já vai estar lá voando, você vai passar 3 meses lá voando, que a escola está cheia. 2012 também foi o boom da aviação. Da aviação nacional. Que era offshore, tudo, o pessoal comprando helicóptero. Auge da Petrobras também. Petrobras com força. E aí a gente conversou com ela, tudo bem, eu matriculo. Me deu inclusive material, tudo. Então você fez praticamente os 2 cursos ao mesmo tempo. Fiz o prático de piloto privado e de manhã eu voava, à tarde eu estava no curso de piloto comercial teórico. Que oportunidade interessante. Sim. Aí eu já fiz lá mesmo, eu já estava por lá. Não, eu acho que eu voltei, fiz em Recife a banca. Fiz a banca em Recife e passei na banca de piloto comercial. E aí continuei voando aqui, entrei na escala de serviço, 2012. E aí continuei a formação policial aqui, porém ainda estava nessa questão da Copa do Mundo. E aí surgiu uma nova verba, eu voltei para a escola para checar o piloto comercial lá. Então, nessa época a legislação exigia para você ser piloto policial, você ser pelo menos piloto comercial, né, pela ANAC. E aí eu fechei minha formação toda. Então, basicamente, eu estava na hora certa, no lugar certo. Claro, você é da minha turma, não preciso ficar falando determinadas coisas, mas ele me convidou para lá porque ele sabia da minha competência. Com certeza. Então, ele me fez um convite, sabia da minha competência. Mas fora isso, eu fui muito bem orientado e teve essa questão da Copa do Mundo que me deu essa possibilidade esse leque, essas oportunidades diferenciadas. Sim.
E me diz, primeiro vocês pilotos começam como copiloto, não é isso? Da aeronave, para depois de um determinado X de horas, ou vocês podem assumir a cadeira de comandante. Comandante de aeronave. Explica pra gente como é que funciona isso. Vamos lá, então para você ser copiloto, vamos tratar dessa forma, você precisa ser piloto comercial. Quando você chega piloto comercial, você já tem 100 horas de voo. 40 do PP, 60 do PC. Piloto privado, piloto comercial. Então você tem lá as suas 100 horas e você passa a partir daí, é como se a unidade policial fosse uma escola. Então você começa a trabalhar. Por quê? O piloto civil, o que ele faz? Ele basicamente leva passageiros ou cargas de aeródromo para aeródromo, ou seja, tem uma pista de voo, tem um heliponto, você trabalha, você foi feito para isso ali. Às vezes tem um planejamento, tudo muito mais tranquilo. Às vezes é um empresário, uma coisa mais familiar. O piloto policial não. E normalmente, especialmente nos estados mais pobres, a aviação ela é integrada, ou seja, polícia militar, bombeiro e polícia civil, tudo junto. Como é no caso do nosso. Como é o CIOPA, por isso que é um centro integrado de operações aéreas. E aí você começa a trabalhar, por exemplo, missões de bombeiro, combate a incêndio. Você acopla um balde, que a gente chama de helibalde, e vai captar 500, 900, como os dois que nós temos aqui, né? Um de 540, outro de 920 litros de água para jogar em cima de uma área incendiada. Você imagina, fuligem, fumaça, fisicamente falando, a gente sabe que a corrente quente é uma corrente ascendente, pode provocar turbulência, vai atrapalhar muito o voo no comando, você tem que estar muito atento àquilo. Você se prepara, salvamento aquático. Então, lançar alguém dentro d'água para resgatar uma pessoa, fazer uma ancoragem, que pode ser uma cadeirinha, pode ser um cesto, tirar uma pessoa de dentro d'água. No mar você perde poucas referências. Para eu manter um pairado, por exemplo, eu foco num ponto fixo e aquilo me ajuda a manter a aeronave parada, porque eu tenho uma referência. Já no mar, com onda, olhando para o horizonte, você perde referência. Você tem que ter esse treinamento. A parte policial militar e policial civil, que é de tiro embarcado. Tiro embarcado não é um tiro simples, a gente não tem. Não é autorizado por lei a acoplar armamento numa aeronave policial, não pode. Então, é o operador aerotático que está com a arma, a gente precisa passar por treinamento, porque isso vai influenciar a velocidade, a altura, direcionamento da aeronave. Detalhe que pouca gente sabe, mas o curso de operador aerotático é um dos cursos mais completos que existem. É multimissão. Dentro da atividade policial militar, que tanto podem se fazer bombeiros como policiais militares aqui no Estado do Norte, civis. É um curso excelente, extremamente completo. Sim. Alguns chegam até a comparar o currículo com os cursos de operações especiais pelas disciplinas que tem, que são muito semelhantes. Não é a mesma carga horária, não tem aquele nível de exigência física e psicológica, porém a parte técnica extremamente exigente. Isso aí, extremamente exigente, porque você é multimissão. Então você tem que operar dentro d'água, você tem que operar no sertão, na caatinga, você tem que operar urbano. E aí você está o tempo todo nessa... E os caras, assim, por exemplo, como eu disse, claro, o piloto ele faz o curso numa escola civil, depois a gente se prepara, mas o piloto basicamente é responsável por fazer com que a aeronave se comporte adequadamente para a operação dos operadores aerotáticos, que fizeram o curso de operações aéreas. Eles são o verdadeiro diferencial de uma unidade aérea como a nossa, né? Então eles são os caras que vocês veem na porta com armamento, é o cara que salta, é o cara que desce no rapel, é o cara que faz as amarrações, as ancoragens. É o cara que salva alguém lá dentro do mar. Exatamente. Então eles são os diferenciais mesmo da unidade aérea. O curso é realmente bastante exigente. E aí, tipo, eu fiz a formação policial toda dentro... A gente faz a formação policial do piloto dentro da unidade aérea. Mas a exigência, por exemplo, o seguro de uma aeronave como essa é altíssimo. E aí, por exigência inicialmente de seguro, e hoje é um parâmetro que a gente tem na maioria das unidades aéreas do Brasil. Quando o piloto passa por esse processo formativo, entra na escala de serviço, conhece a área, entende da máquina que ele está operando, quando ele atinge 500 horas, ele passa por uma avaliação dos comandantes de aeronave, que vão basicamente discutir se ele tem condições de entrar num período de formação direcionado, que a gente chama de ascensão. Entendi. Ascensão para comando. Então tem uma espécie de conclave entre os mais antigos. Na verdade, mais antigos não, os que têm mais experiência de voo, para ver se comandantes. O neófito ali tem... É um conclave mesmo. Essa palavra eu acho que pode ser bem utilizada, porque é bem subjetivo, porque a impressão que eu, como comandante, tenho em relação a esse copiloto. Entendi. Ele vai derrubar a aeronave, ele tem condições.
E os operadores aerotáticos, né, que popularmente as pessoas conhecem como tripulantes, eles também opinam no conclave. Então tem representante lá. Então tem a parte de segurança de voo, tem a direção, que é a parte administrativa. Então é um conclave, a gente chama de conselho de voo. Então a gente leva o nome da pessoa para o conselho de voo, a direção, eu preciso de mais um comandante aqui na nossa unidade. Então os instrutores levam o nome normalmente o mais sênior, o cara que tem mais horas de voo, né, já passou mais treinamento, e aí passa por essa sabatina. Aprovado, você entra nessa ascensão. A ascensão faz com que você passe do assento do copiloto, que é o assento do lado esquerdo, e passe a voar no lado direito. E o comandante vai voar do seu lado esquerdo. Ou seja, ele vai acompanhar o seu voo. Então, basicamente, a gente tocou a ocorrência. É quase uma autoescola. Isso, a gente tocou a ocorrência. E aí? Nesse caso, ele ainda é copiloto, mas está no banco direito. O que você vai fazer? Qual é o seu planejamento? Qual a velocidade? Com quantos litros de combustível você vai decolar? Qual é o peso da aeronave? Qual é a rota que você vai utilizar? Chega lá, você vai fazer o quê? Beleza, vamos lá para a ocorrência. Aí você tem que mostrar suas habilidades lá na ocorrência. E mostrar que todo aquele seu planejamento que você tem que fazer de uma maneira extremamente rápida. Isso. Porque a ocorrência a gente não sabe quando ela vai ser. Não tem como se planejar. Você não tem como planejar. Hoje eu estou aqui preparado porque vai ter um assalto a um banco e a gente vai lá com a aeronave, né? Você vai estar aqui, vai estar relaxando e vai tocar a ocorrência, você vai ter que ir, você não sabe onde é, então tem que planejar tudo na hora. E a sociedade espera isso do policial, né? Você não tá, se a gente soubesse o que vai acontecer daqui a 1 hora, era bem mais fácil. A gente já prevenia, né? E aí é um teste psicológico e além de habilidade. Normalmente nessas horas a gente vai avaliar se o cara consegue se responsabilizar, porque depois de 500 horas, a gente já vai ver que os pilotos estão mais ou menos nivelados, depois de uma quantidade de hora de voo. Claro, tem um cara que atinge aquela habilidade mais rápido, outro demora, mas depois de um certo nível de hora de voo, os pilotos são muito similares, não tem muita diferença. Mas aí os protocolos são muitos protocolos. Tudo não há muito espaço, digamos, para individualidade. Então, por exemplo, você vai para uma ocorrência de combate a incêndio, como eu falei. Então a gente, de acordo com o nosso protocolo, a gente tem 3 situações para lançar água sobre o fogo, por exemplo. A velocidade de 40 nós, a velocidade de 20 nós ou do pairado, né? Velocidade zerada. Então, eu como piloto, a gente vai decidir qual é a velocidade que a gente vai utilizar e depois eu só tenho que repetir. Você não pode, eu resolvi que eu vou a 100 nós, eu resolvi que eu vou fazer... Não, aquilo é o protocolo. Então, a gente fica bem padronizado. Nesse processo de ascensão, a gente vai avaliar o seu poder decisório, que é realmente ser comandante. Por exemplo, você está preocupado com as emergências. Eu estou numa ocorrência, acendeu uma luz aqui de a temperatura da bateria está elevada. O que você vai fazer? Então, eu tenho que me antecipar aquilo ali. Um dos instrutores na escola, lá inicial, ele dizia que a gente tem que sempre voar 1-2 minutos antes da aeronave. A gente tem que estar sempre se antecipando. Lá na frente você vai fazer uma curva, você já tem que estar pensando, o vento está vindo de que direção? Eu vou fazer uma curva como? Vou usar o pedal? Vou só fazer uma curva sem uso de pedal? Vou manter a aeronave nivelada? Posso perder altitude? Vou ganhar, vou perder altitude? Não vou. E aí, tudo isso você tem que se antecipar. Depois de 500 horas de voo, é esperado que você já saiba tudo isso. E tenha controle emocional para situações de emergência, situações. Então, basicamente, a gente leva ali em torno de 15 a 20 horas de voo para o camarada ser reavaliado. Ou seja, depois o conclave, como você falou, o conselho de voo, ele se reúne de novo e aí? Ele fez todas essas... A gente tem uma lista de atividades que ele tem que fazer. Ele fez todas as atividades, todas ele foi apto. Então, podemos declarar o comandante de aeronave. Então, ele sai da escala de copiloto, vai ser comandante. E aí, a maior emoção. Tem um rito de passagem, eu já fiz alguns vídeos, dá um banho de óleo. Como é que funciona? Aqui no seu pai a gente não faz assim, não é um trote, né? Mas tem lugar, por exemplo, nas Forças Armadas. Não, um rito de passagem. Um rito de passagem nas Forças Armadas é dar banho de óleo, essas coisas assim. O nosso é o que? Normalmente a gente não informa que aquele dia é o dia da sua ascensão. É uma surpresa. É uma surpresa. Normalmente a gente paga a gente simula uma ocorrência mais complicada. Você não sabe que é uma ocorrência que não é real. E aí, na volta, normalmente estão os familiares, as autoridades esperando você pousar. Normalmente, o que a gente faz aqui, um caminhão do Corpo de Bombeiros, dá aquele banho, o batismo, e aí é uma recepção, um almoço, um churrasco, uma coisa assim com familiares. Uma comemoração porque realmente, marcar esse momento. Realmente a gente, como piloto, é ímpar. Então, o primeiro dia que eu pilotei uma aeronave, eu saí com o meu ombro aqui dolorido, porque eu apertava o cíclico de uma forma como se eu
dependesse daquela força ali para eu cair ou não cair. Entendi. E aí aquele dia é marcante, que é o primeiro dia que eu pilotei uma aeronave. E o dia que eu me tornei comandante é o dia que basicamente as pessoas olharam para mim e disseram: você tem condições de resgatar, de ser um piloto policial, de atuar de acordo com a promessa que você fez de arriscar sua própria vida. E falando nesse sentido, né, de arriscar a própria vida, qual foi a ocorrência mais marcante que você participou nesse período, desde que você está na aviação? Vamos lá, como copiloto, eu diria para você que foi 2017, janeiro de 2017, a ocorrência em Alcaçuz. Então eu era o copiloto do dia, e o copiloto a gente chama de, nos batalhões são oficial de serviço, oficial de dia, mas copiloto a gente chama de coordenador de operações aéreas. Então eu que fico com o telefone funcional, né? Então a gente foi acionado para apoiar uma coleta de órgãos. Certo. Então uma pessoa faleceu ali no Clóvis Sarinho, né, no Valqueiro Gurgel. O pessoal da equipe de transplantes estava lá para tirar um rim, um coração e um fígado, eu acho. O fígado especificamente, não vou dizer com certeza, mas parece que ele tem um tempo de coleta e transplante menor. E aí a gente já estava lá no heliponto do Valfredo aguardando isso. E de lá a gente já levava para São Gonçalo, tinha uma aeronave que ia levar para Fortaleza, para uma pessoa que estava esperando lá. Enquanto a gente esperava, tocou a ocorrência em Alcaçuz. Ninguém sabia o que estava acontecendo, a gente só sabia que era rebelião em Alcaçuz. Só que a gente estava ali, tinha uma vida dependendo daquele fígado, né? Exatamente. E aí a gente teve que ficar ali, e ainda uma meia hora, levamos para São Gonçalo, imediatamente voltamos para a base, abastecemos e fomos para Alcaçuz. Já era o cair da tarde, né? Eram as 4h30, 5 horas. E aí quando a gente chegou lá em cima, nessas horas o comandante é que assume, né? Nessas horas de ocorrência, é o comandante que assume a aeronave em si. E aí eu fico lá: comandante, faz uma curva à esquerda. Eu estava identificando umas coisas no chão assim, olhando lá para baixo. Comandante, aperta a curva aqui. Parece que tem uma coisa escrita ali. Então tava lá a sigla da facção escrita lá, mas o comandante, baixa um pouquinho. Não estava satisfeito, né? Quando eu vi a sigla, olhando alto, a gente já estava alto, né? A sigla estava escrita com um pedaço de corpo: perna, braço, cabeça. Para quem não sabe, Alcaçuz é um presídio que a gente tem aqui no estado. Em 2017 teve uma rebelião, uma guerra entre as facções que lá estavam, e tivemos dezenas de mortes. Dezenas, E vocês viram isso aí do alto. A gente foi o primeiro a chegar, no dia do massacre. Porque o que acontece? Quando houve o massacre e houve a certeza de que estava havendo uma confusão, uma rebelião, o que o pessoal das unidades, tanto da Polícia Penal como do nosso choque, fizeram? Eles fizeram o cerco, né? Mas ninguém tinha de fato visto o que estava lá dentro. A gente sobrevoou e está escrito lá 3 letras lá, sigla da facção, com pedaços de corpos. Aí a gente entendeu a gravidade. É uma cena, digamos assim, apocalíptica. E depois disso se seguiu aí uns 4 ou 5 dias, eu não lembro quantos dias a gente ficou direto lá, imprensa, as unidades, por exemplo. Eu lembro que o choque mesmo estava esgotado, o BOP estava esgotado, porque a gente não tinha um revezamento, ninguém imaginou que fosse durar vários dias. Além de toda a questão psicológica envolvida, né? Sim. Por mais que a gente seja preparado para isso, por mais que a gente treine para isso, por mais que a gente tente se dessensibilizar, mas isso que aconteceu em Alcaçuz foi algo muito brutal e muito além daquilo que a gente vê na rotina e na quantidade de coisas que a gente Ninguém imaginava que fosse possíveis aquela barbárie daquele jeito, né? Então, os primeiros a ver o que estava acontecendo de fato e entender de uma forma diferente a gravidade da situação fomos nós. Por vocês. E aí aquele período ali foi muito complicado, porque a gente também não tinha capacidade de revezamento que o BOP choque não tinha, a Polícia Penal não tinha, então estava todo mundo esgotado. Um dia eu estava voando, no outro dia eu estava na coordenação, porque a gente transmitia tudo em tempo real para o governo, para a Secretaria de Segurança. E aí eles precisavam, muitas vezes a gente tinha que estar no gabinete de gestão lá de crise, a gente tinha que mostrar o que eu posso fazer e o que eu não posso. Então teve dia, por exemplo, para quem gosta de cinema, tem aquele filme Coração Valente, tem. É vamos dizer, uma facção de um lado, uma de outra, com bandeira, com pedaço de pau, e aí elas vindo em direção uma a outra aqui, e a gente, o helicóptero dando rasante no meio, gazando a área para que eles não voltassem a se enfrentar. Então teve vários dias que o Potiguar 01 segurou
a O ocorrência lá massacre não ser maior. seria muito maior. Então essa ocorrência assim, foi marcante, né? Do ponto de vista como copiloto, uma experiência como copiloto, né? Eu tava Do ponto de vista humano também. humano, foi um negócio assim, porque teve repercussão nacional, internacional, aquela ocorrência ali. Já mais próximo, assim, eu posso dizer, por exemplo, esse ano a gente estava nas buscas lá em Mossoró, então eram buscas que a gente fazia de madrugada, com FLIR, então exigia muito de concentração, a gente estava trocando o dia pela noite, questão de segurança de voo. Mossoró estava enfrentando um período aí que os meteorologistas dizem que é raríssimo. Por exemplo, estava chovendo muito, estava muito úmido, então tinha muita névoa em Mossoró. Isso é algo muito raro mesmo. Difícil demais para a gente como piloto, né, de helicóptero, porque é muito arriscado. E conta para mim também, William, qual foi a ocorrência mais satisfatória que você participou, aquela que disse, eu tenho orgulho de ter participado disso aqui? Cara, tem duas essas, quando a gente vai para salvamento aquático, que a pessoa tá lá, a gente tá vendo o desespero da pessoa, porque tá ocorrendo aquilo ali, e que a gente tira uma pessoa dali de dentro e a gente vê que a pessoa voltou a abraçar os familiares que estavam desesperados também na areia da praia, a gente vê que vale a pena o risco que a gente corre, onde a gente está envolvido, quando a gente evita essas questões. Mas também, por exemplo, a gente tem uma parceria, um convênio com o pessoal do IBAMA, e aí a gente faz operações com o IBAMA no Brasil inteiro. Então, por exemplo, quando a gente recentemente teve esses incêndios no Brasil, então participar na solução, por mais que nosso serviço ali, naquele local ali que a gente está apagando aquele incêndio, bem pontual. É uma gota no oceano, porque o incêndio estava na Amazônia inteira, porém a gente fica pensando assim, poxa, eu estou fazendo parte de algo maior, colocando minha vida em risco aqui, inalando fumaça, entrando em situação que a gente chama de voo por instrumento, sem ser voluntariamente, ou seja, estou no meio da fumaça, não sei se eu estou descendo, curvando, caindo, subindo, mas em compensação a gente está dando a nossa contribuição. Então são esses momentos assim que a gente vê, por exemplo, agora não era eu pilotando, mas como instrutor de voo do seu Apaé, vendo pessoas que você instruiu, fazendo aquele resgate daqueles dois cidadãos que estavam em cima da eólica que explodiu. Sim, que essa ocorrência da eólica foi uma repercussão talvez também, até internacional. Também internacional, saiu em reportagem na Noruega, na Dinamarca. Acho que nunca tinha acontecido um resgate dessa maneira feito por aeronave. É muito aeronave. raro, porque não acontece com frequência, né? Uma coisa assim. Então a aeronave, para fazer isso daí, é claro que a gente não tem o catálogo de todas as ocorrências no mundo, mas eu me arrisco a dizer que foi uma ocorrência inédita, né? E aí a gente, como instrutor de voo, como os diretores do seu Apaé, a gente fica muito satisfeito em ver que o nosso efetivo está capacitado. O grau de profissionalismo e de capacidade e de coragem também do efetivo de ir lá e realizar seja qual for a missão. Eu tive a oportunidade mais inédita que ela seja. Eu tive a oportunidade de ganhar algumas medalhas, vamos lá, na minha carreira, né? Tem algumas medalhas que a gente pensa assim, poxa, foi uma questão mais política, alguém que gostava de mim que estava ali na hora, mas tem outras que você vê assim, não, essa medalha eu conquistei. Então, por exemplo, nas enchentes da Bahia, era Natal de 2020, eu acho, alguma coisa assim, era 2021, eu acho. Natal, caiu aquela, eu lembro que a reportagem dizia assim, em nenhum lugar do mundo hoje choveu tanto quanto no sul da Bahia. E aí a gente se ofereceu, o governo fez as tratativas, ofereceu a aeronave, a gente saiu de Natal e foi até o sul da Bahia. Então ali, por exemplo, a gente passou situações assim complicadíssimas, né? Então, não sei, eu não conhecia o sul da Bahia, mas é uma área muito montanhosa, muito chuva, a gente resgatando pessoas, eu fiz resgate noturno, a aeronave não é homologada para voo noturno, né? Não por instrumentos, mas voo visual noturno, a gente dá aquele negócio, você está decolando no lusco-fusco, do jeito que eu vi ali a silhueta da montanha, eu vou para o topo daquela montanha ali e vou olhar no meu instrumento qual é a altura que ela está. Porque eu sei que eu vou pousar num campo de futebol, numa vilinha ali, que uma criança estava acidentada lá, e quando eu voltar daquele campo de futebol, eu não vou ver mais essa montanha. Eu vou ter que confiar no meu instrumento aqui e me dizer a altura que eu vou ter que passar por cima dela de novo. E aí você coloca essa pessoa dentro da aeronave, você não pode muito estar a par da situação dela para você se concentrar no voo, então não sei
que os médicos e os enfermeiros estão fazendo ali atrás. Nem pode estar olhando para trás, curioso, sabendo o que está Não, a concentração máxima, então você está pensando, eu tenho que passar por cima dessa montanha, não estou vendo o que tem aqui, mas eu vou passar do outro. Quando eu passei, que eu olhei a cidade, né, que era Itamaraju, uma cidade no sul da Bahia, que eu vi as luzes da cidade, a montanha eu passei. Agora como é que vai ser o pouso lá? Então, as viaturas iluminando um quintal de uma escola para a gente pousar. E você vê a criança saindo de ambulância, o SAMU, fazendo um resgate, saber que a criança sobreviveu. Então, a medalha que o Corpo de Bombeiros da RN nos concedeu é uma medalha que você se sente orgulhoso, que você de fato conquistou aquilo. Porque isso é uma coisa que aconteceu. A gente ficou lá, ano novo, cheguei aqui já, saí daqui no dia 25 de dezembro, voltei no dia 4 de janeiro. As situações que eu passei lá, de chuva, de pouso em área restrita, de se meter no meio de formação, né, de nuvens, e ter que retornar, e ter que... São situações que você não passa todo dia, mas você sabe porque você fez aquele juramento, né? Exatamente. E assim, pra gente que opera em terra, quando a gente está em ocorrência, quando chega a aeronave, é algo que a gente agora vai dar certo. Agora a gente vai conseguir cumprir a missão porque a gente tem o apoio, o reforço da aeronave, que é uma plataforma de observação e também facilita muito a captura de quem a gente esteja buscando muitas vezes. E a gente é equipado, a gente é preparado, a gente gosta disso. Muitas vezes as pessoas não entendem, acham que a gente optou por não ir a uma ocorrência, quando na verdade é um equipamento caro, é um equipamento que envolve muito risco, é uma operação que envolve risco, e a gente tem que saber acionar o helicóptero, né? A aeronave, então não é algo tão simples. E a gente se sente muito satisfeito quando em alguma ocorrência, muitas vezes até sem a gente acionar a aeronave, ela ouve a ocorrência, decola e vem no apoio. A gente está copiando a frequência o tempo todo. Então, a gente faz uma triagem. Eu não posso ir para todas as ocorrências. E a gente vai fazendo uma triagem, vai fazendo um acompanhamento. A gente sabe que 2 minutos é a diferença para uma pessoa viva, uma pessoa morta, ou para uma captura de algum infrator. E aí, muitas vezes, a gente já decola antes de modular. E uma pergunta aqui do pessoal que mandou para mim na caixinha, eu abri uma caixinha de perguntas, para o pessoal fazer perguntas que eu traria para você. Sim. Uma delas que eu achei interessante é: quais as aeronaves que você já pilotou e qual foi que você gostou mais de pilotar? Cara, vamos lá, né? Essa daí é uma questão bem pessoal e bem interessante, né? Eu comecei no Schweizer, né? Que é uma aeronave, o pessoal costuma dizer uma bolha, né? É uma aeronave pequenininha, é motor a pistão, mas ela é muito ativa, ela responde muito ágil. E aí eu gostava muito, porque é o início, marcou o meu início, né? O Esquilo, que é a aeronave que eu tenho mais horas de voo, que é o Potiguar 01. O Potiguar 01 é o Esquilo. É o Esquilo, Ele é um clássico da aviação policial. É um dos projetos de aviação, não só de asa rotativa, mas de asa fixa, mas de maior sucesso do mundo, porque ela é muito versátil. Então ela faz tudo que você imaginar. Então, muitas vezes você vê uma aeronave da família Esquilo fazendo um resgate na Antártida, como eu já vi, no Everest, combatendo incêndio na Europa. Então você vê que o Esquilo é uma aeronave, ela é muito versátil. E ela é uma das aeronaves que eu já pilotei, ela é a que é mais difícil de pilotar, porque ela é muito arisca. Entendi. Então ela não quer pousar, por exemplo, a gente costuma dizer. Você botar no chão, você tem que mandar nela, vai pro chão. Porque ela não quer pousar, então ela tá o tempo todo, por isso que é Esquilo, né? Eles fazem essa menção justamente porque ela é muito ágil, muito ágil. E aí você tem que ter muita atenção, você tem que ser... O piloto formado no Esquilo é um piloto muito bom. O Koala, que é o Potiguar 02, ele é muito confortável, ele é muito rápido. Ele é maior do que o Esquilo? É maior. Então, por exemplo, o Esquilo, além dos 2 pilotos, a gente leva 4 pessoas atrás, mais bagagem. O Koala a gente leva 6, né? Então, total de 8 integrantes dentro do Koala. Ele é mais rápido, ele tem mais recursos. A gente comprou ele agora, então ele é mais moderno. Então, dependendo do que você vai fazer, o Koala é melhor, mas ele não é tão ágil, ele não é tão versátil quanto o Esquilo. Eu já pilotei Robson, né? O 66, que é uma aeronave muito boa também, e ela é mais panorâmica, então você tem uma visão maior do que está acontecendo. Agora eu não posso negar que o Esquilo é a minha paixão. O Esquilo eu me sinto mais à vontade, eu sei que ele aceita qualquer coisa, então eu vou fazer eu sei que vai ter um resgate difícil, se eu vou escolher, eu vou no Esquilo. Porque o Koala ele não aceita qualquer coisa. O vento ele é determinante para o bom andamento da missão. Então, por exemplo, da cauda para o vento, né, o vento vindo de cauda, ele é a situação mais arriscada que a gente tem. O Esquilo ele mantém a postura, o Koala não aceita.
Colar, ele vai girar, ele vai perder altitude, entendeu? E outras aeronaves nem se metem em determinadas condições de vento que a gente tem aqui em Natal. Natal é uma cidade conhecida como uma cidade de vento. Então, aqui normalmente, hoje mesmo, o pessoal estava, aliás, ontem que eu estava de serviço, né, estava tendo rajada de 25 nós, o que é ali 45, quase 50 km por hora, de vento normal, constante, umas rajadazinhas. Então, o esquilo é a minha máquina mesmo. Eu diria que agora eu ainda tenho uma carreira pela frente, aí espero ter outras, né? Mas o esquilo, eu diria que é a melhor para mim. Se eu fosse comprar uma outra aeronave de asa rotativa para o emprego policial, seria outro esquilo mais moderno, né? A gente tem outra família agora, mas seria um esquilo. Bacana. Então, a gente vai encerrando por aqui esse bate-papo com o William. Agradecer demais aqui, meu irmão. Eu que agradeço o convite. Para esclarecer aí para o público como é que é para ser piloto policial, e tenho certeza que essa entrevista foi extremamente elucidativa para quem tem esse desejo, esse sonho de voar pela aviação policial. Se eu puder fazer o merchandise aí do CIOPAER, né? Claro. Quem quiser acompanhar as nossas redes sociais lá, né? Deixa aí o Instagram. No Instagram é o @CIOPAER_RN. Então a gente posta lá as principais ocorrências. Tem muito conteúdo bacana, eu acompanho, sigo, reforço às vezes. Sim, já passamos aí. E aqueles que são policiais, bombeiros, policiais civis, inclusive de outros estados, né? Que quiserem, e eu não só acho que aqueles que quiserem, mas acho que é um dever de quem opera ir lá no CIOPAER, conhecer, ver a possibilidade da aeronave e apoiar o seu serviço de rua. Quando é que eu posso acionar ou devo acionar o CIOPAER? Então a gente não tem de maneira nenhuma necessidade de nenhum afastamento, né? É importante que as tropas que lidam lá na ponta da linha, as especializadas, conheçam o serviço do CIOPAER, para que a gente possa ir prestar o melhor serviço para a sociedade, que é o nosso objetivo maior, né? Então fica aí nosso agradecimento e até o próximo Café Tático.